O que é a menopausa? Porque mesmo até o que é a menopausa as mulheres confundem, não sabem se estão na pré-menopausa, na menopausa, no climatério. É bom a gente fazer essa diferenciação, né? A menopausa é quando a mulher já tem 12 meses ou mais sem menstruação. Mas antes que isso aconteça, na verdade, os ovários eles vão sendo alterados, porque o número de folículos que a mulher tem, eles vão diminuindo ao longo da vida. Então, quando chega por volta dos 40 anos, eles já diminuíram bastante. Por volta dos 45, ela tem em torno de 100 mil. E que, se você pensar, no período da primeira menstruação, ela tem 400 mil. Então, é uma queda muito drástica. É verdade. E com essa queda, o que acontece? Há uma diminuição da produção de hormônios, e os hormônios, eles têm influência no organismo como um todo. Então, nós temos receptores de hormônio no organismo todinho. Aí começam os sintomas. Então, antes de ocorrer mesmo a menopausa, o que acontece? A mulher começa a ter ciclos mais irregulares. O ciclo, em geral, fica mais curtinho. E depois ela vai tendo irregularidades até que a menstruação pare completamente, e aí com um ano a gente já falaria que ela está na menopausa. E associado a essa alteração, ela começa a ter ondas de calor, o sono fica alterado, então aí ela não dorme direito, tem ondas de calor. Aí o que acontece? O humor piora. E isso dá uma coisa que a gente chama de efeito em cascata. E aí, às vezes, ela fica nervosa dentro de casa, atrapalha o relacionamento com o marido, com os filhos. E isso se reflete numa porção de coisas, inclusive no relacionamento sexual também, que é um ponto importante. Fátima, você sentiu esses sintomas que a doutora Ana falou da pré-menopausa? Foi exatamente assim que aconteceu com você? Eu senti muito, entendeu? Eu senti muito. Eu senti calor, frio. Eu não tinha uma definição certa. Eu não estava entendendo se era menopausa ou se era calor mesmo. À noite eu acordava, estava muito suada, roupa molhada, e eu tirava a roupa. Não entendi que era menopausa. Eu não entendia aquilo, eu ficava sem saber. Aí depois que eu fui perguntando a alguém, você está na menopausa. Mas no princípio eu me assustei. Eu me assustei e falei, estou ficando velha. Normalmente é isso que a pessoa pensa, cheguei na menopausa, ou seja, estou ficando velha. Eu entendi que eu estava ficando velha. Por quê? Porque na verdade isso era vinculado até pouco tempo com o final. E agora que as mulheres estão vivendo mais, então, na verdade, elas vão passar pelo menos 1/3 da vida delas na pós-menopausa. Então, tomara, né? Tomara. E cada vez mais. E o que acontece? A gente não está querendo só viver muito. A gente quer viver com qualidade. Então, os estudos todos e o que a gente quer é conseguir que as mulheres melhorem a qualidade de vida. E a gente pode fazer muitas coisas. Eu brinco com os meus pacientes que esse período é um período que é uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade dela rever a vida, ver o que é que ela quer fazer daí para frente, e tudo que ela plantar nesse período vai se refletir até no processo de envelhecimento e tudo, né? Então, é uma grande oportunidade. Eu acho que a visão positiva é essa. Com certeza. A gente vai aprender muito ainda sobre esse assunto. Antes, eu queria que vocês conhecessem junto comigo a história de uma outra mulher que sofre com a menopausa. Vamos ver. Como muitas mulheres, Cleia reluta em dizer a idade. Mas, no fim, acaba abrindo o jogo. Aos 61 anos, a professora aposentada não sofreu com os sintomas típicos da menopausa, como a insônia, a depressão e o conhecido calorão. Vaidosa, ela sempre cuidou da alimentação, consumindo bastante soja, frutas e verduras. O resultado, uma menopausa tardia e sem traumas. Eu comecei a sentir os sintomas realmente da menopausa há 5 anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, mas sem sintoma nenhum de calorão, de nada.
foi mesmo pela diminuição da menstruação. Dos sintomas em si, foram assim muito sutis, né? Porque como a gente escuta que realmente é uma coisa bem forte, bem chata de se passar, eu lembro que fiquei assim, um pouco irritadiça e às vezes achava que estava parecendo que sentia um calor na cabeça, alguma coisa assim, mas eu acho mesmo que foi realmente psicológico, ou de pensar que a pessoa, dos casos que a gente vê, que a gente escuta, né? Hormônio não, eu sempre pergunto para o médico, não preciso de fazer reposição hormonal, né? E pelo ginecologista, e ele faz a dosagem do hormônio, não falta nada, não tem nada, não é preciso. Agora, uma coisa que incomoda, que chega a incomodar, o metabolismo fica muito lento, e senti que eu engordei muito na parte abdominal, além dessa gordura que a gente adquire abdominal, deve um problema de pele, a pele já fica mais um pouco ressecada, aí eu me cuido com cremes, tem creme para todo tipo, tem creme para o olho, para a área dos olhos, para a área do rosto, para o corpo, para o pé, para a mão, tudo separado. Então eu me cuido nessa parte. A vaidade continua, a alegria de viver sempre. Não me atrapalha em nada. Fiquei livre até daquele incômodo, uma vez por mês. Não me fez falta, não me senti deprimida, não acho que eu sou menos mulher por causa disso. Não tem nada, não tive meu relacionamento com meu marido é o mesmo. Mas eu acho que a gente tem que cuidar sim, pensando na cabeça, no psicológico, tendo alegria de viver, cuidando da alimentação e não deixar as coisas acontecerem. A gente não sou a Cleia diferente, não. Sou a Cleia mais velha, né? Que a vida vai passando, a gente tem que aceitar isso. Isso, muito bem. Parabéns, é isso mesmo. Ótima postura. Doutora Ana, a gente vê que cada história é uma história, cada caso é um caso. Os sintomas, eles realmente são variados, não variados os sintomas, mas assim, umas pessoas podem sentir, outras não, umas mais intensamente, outras menos? Verdade, isso existe uma variabilidade entre as pessoas, mas a maior parte das mulheres tem muitos sintomas. Em torno de uns 85% das mulheres apresentam sintomas e eu acho que a gente não deve banalizar isso, porque isso acaba alterando a qualidade de vida, né? Mas, e também toda uma postura em relação à vida é importantíssimo, igual essa senhora, como essa senhora falou, eu acho que a postura faz uma enorme diferença. Com a pessoa certeza. se responsabilizar, né? É verdade.